Oi, pessoal, aqui é a Virgínia. Você sabe usar a palavra cujo em português? Está na hora de aprender. Antes de começar a lição de hoje, lembre-se de dar um like neste vídeo e inscreva-se no meu canal para não perder os próximos vídeos. Além do meu canal no YouTube, eu também ofereço muitos outros recursos gratuitos que eu criei para ajudá-lo a aprender o português brasileiro. Você vai encontrar a lista completa de recursos gratuitos no site www.speakingbrasilian.com/free. Vamos então começar nossa lição. Neste vídeo, você vai aprender como usar a palavra cujo e suas variações. Mas antes de começar, é importante você saber que essa palavra é raramente usada por brasileiros. Ela é empregada apenas em linguagem formal, especialmente na escrita. Você não verá brasileiros usando a palavra cujo em uma linguagem coloquial no dia a dia. Para ser honesta, a maioria dos brasileiros nem sabe usar essa palavra. Então, por que eu estou fazendo um vídeo sobre este assunto? Bom, muitos alunos me pediram para fazer este vídeo porque eles viram essa palavra em algum texto. Mesmo que você não use a palavra cujo, é importante entender seu significado, pois você vai encontrar essa palavra em artigos, livros e outros textos formais. Então, vamos começar nossa lição. Afinal, o que significa cujo? Como eu sei que a maioria de vocês fala inglês, vamos traduzir para facilitar. Cujo é traduzido ao inglês como whose. Por exemplo, o menino cujo pai é professor chegou. Em inglês seria The boy whose father is a teacher has arrived. Eu acho interessante que, para mim, a palavra whose também me soa um pouco formal. Eu não vejo falantes de inglês usando essa palavra em linguagem coloquial. Estou enganada? Se você é falante de inglês, me diga sua opinião nos comentários. Agora, vamos falar sobre como e quando devemos usar a palavra cujo. Qual é a função desta palavra em uma frase? Cujo é um pronome relativo e possessivo que indica posse. Quando usamos cujo, fica clara uma relação de posse entre o termo antecedente e o seguinte. Por exemplo, aquela é a família de cuja casa todos gostam. A família de cuja casa quer dizer que é a casa da família, a casa que pertence à família. Outro exemplo, os alunos cujas notas foram excelentes ganharam um prêmio. Alunos cujas notas quer dizer que são as notas dos alunos, as notas que pertencem aos alunos. Você percebeu que eu disse cuja casa e cujas notas? É isso mesmo, a palavra cujo é variável e deve sempre concordar com o substantivo que vem depois dela em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Por exemplo, não conheço o designer cuja ideia foi reprovada. A palavra ideia é um substantivo feminino, por isso devemos dizer cuja ideia. Mais um exemplo. Este é o autor cujos livros foram premiados. A palavra livros é um substantivo masculino plural e, por isso, devemos dizer cujos livros. Agora, vamos falar sobre mais alguns detalhes que são importantes se você quiser falar e escrever português de forma impecável. Observe que, às vezes, a palavra cujo é precedida de preposição. Isso acontece quando o verbo usado na frase exige o uso de uma preposição. Esse assunto chama-se regência verbal. Como não há regras definidas, você tem que estudar caso a caso. Vamos ver alguns exemplos.
esse é o político com cujas atitudes não concordamos. Eu disse com cujas porque o verbo concordar deve ser usado com a preposição com. Concordar com alguém. Veja mais um exemplo. Este é o médico em cuja experiência todos confiam. Aqui eu disse em cuja porque o verbo confiar é usado com a preposição em. Confiar em alguém. Veja mais um exemplo. Aquela é a vinícola de cujo vinho todos gostam. Eu disse de cujo porque o verbo gostar é usado com a preposição de. Gostar de algo. Mais um pequeno detalhe sobre a palavra cujo. Um erro muito comum que brasileiros cometem é colocar um artigo entre cujo e o substantivo que vem depois. Isso não é correto de acordo com a norma. Por exemplo, veja a frase: o menino cujo pai é professor chegou. A forma correta é cujo pai, sem o artigo, não devemos dizer ou escrever cujo o pai. Agora que você já sabe o que significa e como usar a palavra cujo, vamos falar sobre como não usar essa palavra. Como eu disse no início do vídeo, essa palavra é raramente usada no Brasil. Eu ousaria dizer que nunca é usada em linguagem coloquial. Os brasileiros sempre encontram uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Se você quiser usar a palavra cujo em textos formais, ótimo, mas em linguagem falada, coloquial, recomendo que você não use. Vamos pegar alguns exemplos que já mencionei na lição de hoje e ver como poderíamos dizer a mesma coisa sem usar a palavra cujo. Há muitas maneiras. Por exemplo, como você reescreveria esta frase de forma mais coloquial? Aquela é a família de cuja casa todos gostam. Poderíamos dizer: aquela é a família que tem a casa da qual todos gostam. Ou, todos gostam da casa daquela família. E como você diria esta outra frase de forma mais coloquial? Não conheço o designer cuja ideia foi reprovada. Poderíamos dizer: não conheço o designer de quem a ideia foi reprovada. Ou, não conheço o designer que teve a ideia reprovada. Como você diria esta frase de forma mais coloquial? Este é o autor cujos livros foram premiados. Poderíamos dizer: os livros que foram premiados são deste autor. Ou, este é o autor que teve livros premiados. Como você diria esta frase de forma mais coloquial? Este é o médico em cuja experiência todos confiam. Poderíamos dizer: todos confiam na experiência deste médico. É isso, gente! Agora é hora do dever de casa. Escreva um comentário abaixo com duas frases. Uma usando a palavra cujo e outra dizendo a mesma coisa de forma mais coloquial. Se você quiser apoiar meu canal e ter acesso à transcrição deste vídeo e de muitos outros vídeos disponíveis neste canal, junte-se ao Speaking Brazilian YouTube Club. Você pode experimentar este programa por uma semana sem nenhum custo. Para saber mais, visite o meu site www.speakingbrazilian.com. Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de dar um like neste vídeo e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!